Vamos começar a análise de mais uma questão sobre direito tributário encontrada em um concurso público, né? E qual é o concurso público? Para Procurador de Estado, Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina do ano de 2018. Essa questão ela vai versar sobre aspectos constitucionais tributários. E o que ela nos diz? Que a respeito das limitações constitucionais do poder de tributar, vem novamente a análise, do artigo 150 da Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Então, lembrando, o artigo 150 e seguintes, ele externaliza, quais são as limitações que o fisco ou a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, os entes tributantes possuem em relação à instituição de impostos, seja pela análise dos princípios constitucionais tributários, seja pela via das imunidades tributárias. Então vamos analisar o que cada uma das alternativas quis nos dizer. Vamos lá, alternativa A. É constitucionalmente proibida a instituição de impostos e taxas sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Letra B. A imunidade recíproca é extensiva às autarquias, às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Alternativa C. A vedação de cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da cobrança da data em que haja sido publicada a lei em que os instituiu ou aumentou, não se aplica ao IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Letra D. Norma legal que modifica prazo de recolhimento da obrigação tributária sujeita-se ao princípio da anterioridade. E letra E. A imunidade do patrimônio da renda ou dos serviços das instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos é chamada de auto-aplicável, porque independe do atendimento de requisitos legais. Pois bem, nós temos aqui algumas alternativas a analisarmos. E como analisaremos? Confrontando de acordo com o artigo 150 da Constituição Federal. Vamos então, portanto, direto para a alternativa A. Acompanhe comigo, vamos lá. Diz a alternativa A que é constitucionalmente proibida a instituição de impostos e taxas sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Tal alternativa está incorreta. Por quê? Porque ao pegarmos o artigo 150, inciso 6, a linha D, nós temos a imunidade sobre livros, jornais e periódicos. Só que quando analisamos o inciso 6 do artigo 150, fala que a imunidade é em relação à instituição de impostos. E aqui, voltando para a alternativa A, ele fala claramente que haverá a proibição de instituição de imunidade de impostos e taxas. Portanto, ele se refere a taxas que não constam no artigo 150, inciso 6. Então, essa alternativa está incorreta. Vamos para a alternativa B. A alternativa B, agora ela fala sobre imunidade recíproca. É a imunidade que paira sobre os entes da administração pública e diz que ela é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no tocante a patrimônio, renda e serviços, desde que estejam ligados com as suas finalidades essenciais. Onde se encontra isso? Nós temos aqui a letra B sendo condizente exatamente com a Constituição Federal no seu artigo 150. No artigo 150, inciso 6, a linha A, fica claro que nós temos lá a imunidade recíproca incidente sobre patrimônio, renda e serviços uns dos outros. Mas o mais importante para respondermos à letra B
diz respeito ao que consta no parágrafo 2º do artigo 150, porque ele diz que essa imunidade recíproca estende ou é extensiva a autarquias e fundações, instituídas e mantidas pelo poder público, no tocante ou no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Ou seja, nós acabamos de achar na letra B a alternativa correta. Ela está exatamente condizente com o que menciona o artigo 150, parágrafo 2º da Constituição Federal. Mas vamos ver o que de errado constam nas outras alternativas. A alternativa C diz que a vedação de cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou não se aplica ao IPI. Bom, nós temos aqui o que diz o artigo, na realidade, nós temos um princípio constitucional tributário, que é o princípio da anterioridade nonagesimal, que se encontra estabelecido no artigo 150, inciso 3, a linha C, que deixa bem claro que nenhum tributo pode ser cobrado senão após 90 dias da data da sua criação ou majoração. E como é de grande importância trazer esse princípio da anterioridade nonagesimal e o da anterioridade anual, eles guardam algumas excepcionalidades, né? E aqui vem uma excepcionalidade trazida pelo item de número C, dizendo que não se aplica o princípio da anterioridade nonagesimal ao IPI. Na realidade, nós temos aqui uma alternativa incorreta, porque o IPI ele sofre a incidência da anterioridade nonagesimal. Então, desta maneira, não há que se falar de ser a letra C a alternativa correta. Ela sofre, então, uma incorreção quando ela excepciona o IPI. Vamos para a próxima alternativa, alternativa D. Diz que norma legal que modifica prazo de recolhimento de obrigação tributária sujeita-se ao princípio da anterioridade. Bom, o princípio da anterioridade encontra-se disposto no artigo 150, inciso 3, letra B. E diz que é vedado aos entes tributantes cobrar tributos, letra B, no mesmo exercício financeiro em que haja publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Percebam que, quando falamos em princípio da anterioridade, a preocupação deste princípio é que nós não tenhamos cobrança de tributo no mesmo período ou no mesmo exercício em que foi publicada a lei que criou ou aumentou o tributo. Aqui voltemos para a letra D. Está falando que a modificação foi no tocante a prazo de recolhimento. Nós não tivemos criação de tributo, nem tampouco majoração. Portanto, a alternativa D está incorreta. Não há que se falar em aplicação de princípio da anterioridade quando nós tivermos meramente modificação de prazo. Percebam que a Constituição Federal é categórica ao dizer que a imunidade, aliás, que o princípio da anterioridade somente aplicar-se-á quando nós tivermos uma lei que ou criou um tributo ou que majorou. Exatamente caso diverso do que acontece na letra D. E por fim, nós temos a letra E, que diz que a imunidade do patrimônio, renda e dos serviços das instituições educacionais e assistenciais sem fins lucrativos é auto-aplicável, porque independe de qualquer requisito legal. A resposta nós encontraremos no artigo 150, inciso 6, a linha C, que diz o seguinte, que não haverá incidência de impostos, ou seja, nós temos imunidade aos impostos relativos a patrimônio, renda e serviços dos partidos políticos, inclusive fundações, entidades sindicais de trabalhadores, entidades educacionais e de assistência social sem fins lucrativos. Aí vem uma vírgula com uma informação relevantíssima. Atendidos os requisitos da lei,
Portanto, não há que se falar de uma imunidade autoaplicável. Perceba-se que há necessidade de atendimento de requisitos dispostos em lei para que haja a caracterização da imunidade daqueles que se encontram no artigo 150, inciso 6, a linha C. Desta maneira, a alternativa também E, ao lado da D, são incorretas. Qual é o gabarito, portanto, ao seu final? A alternativa correta é a alternativa B, porque, de acordo com o artigo 150, parágrafo 2º da Constituição Federal, a imunidade recíproca ela é extensiva às autarquias e às fundações, no que se refere a patrimônio, renda e serviço, desde que vinculados às finalidades essenciais da entidade. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B.